Era em Roma. Uma noite, a lua ia bela como vai ela no verão por aquele céu morno. O fresco das águas se exalava como um suspiro do leito do Tibre. A noite ia bela. Eu passeava a sós pela ponte as luzes se apagaram, uma por uma dos palácios. As ruas se faziam ermas e a lua de sonolenta se escondia no leito de nuvens. Uma sombra de mulher apareceu, numa janela solitária e escura. Era uma forma branca. A face daquela mulher era como a de uma estátua pálida à lua. Pelas faces dela, como gotas de uma taça caída, rolavam fios de lágrimas. Eu me encostei à aresta de um palácio, a visão desapareceu no escuro da janela e daí um canto se derramava. Não era só uma voz melodiosa. Havia naquele cantar um choro de frenesi, como um gemer de insânia. Aquela voz era sombria como a do vento à noite nos cemitérios, cantando a nênia das flores murchas da morte. Quem não gosta de uma boa história, não é mesmo? Vou acender a luz então. Muito bem, agora de luz acesa, gente. Pessoal, então, até então nós estávamos trabalhando a poesia. Agora estamos entrando para a prosa de ficção. Vocês leram, espero que sim, as páginas que eu solicitei na semana passada, fizeram os exercícios. E hoje eu estou preparando esse vídeo, então, para que nós possamos conversar sobre a prosa de ficção. Para isso eu comecei lendo um trechinho do conto que se chama Solfieri, presente neste livro aqui do Álvaro de Azevedo, Noite na Taverna. Ele é um dos 7 contos fantásticos, intitulados assim mesmo pelo autor. É um clássico da literatura romântica. E são histórias bem macabras, inclusive essa do Solfieri é uma história muito macabra. E aí, por isso que eu resolvi ler um trechinho para vocês, só para introduzir esse novo conteúdo. Então, gente, a prosa de ficção, vocês viram ali que ela tem uma organização estrutural, e essa organização ela tem alguns pontos aqui. Eu preparei um mini mapa conceitual para vocês para retomar pontos específicos. Então, dentro das prosas de ficção, a gente vai encontrar o enredo, os personagens, o narrador, o tempo e o espaço. Então, vejam bem, o que é o enredo? É a sucessão dos eventos da narrativa, que depois se transformam em um conjunto de cenas. Depois nós temos os personagens. Os personagens, então, podem ser personagens esféricas, planas ou tipos. O que é isso? As esféricas são aquelas personagens que têm uma questão psicológica mais profunda, uma análise psicológica mais profunda. Então o autor ele faz descrições mais aprofundadas delas. As planas são aquelas personagens em que a análise e a descrição do autor são mais ligeiras, são mais rasas, são mais simples, né? Não são tão profundas. E os tipos é um conjunto de personagens que definem alguns grupos sociais, certo? O narrador, então, nós temos alguns tipos de narrador. E o narrador é a pessoa, então, que está narrando a história. E este narrador, conforme o tipo de narrador, a gente vai ter um foco narrativo diferente. Então, se eu tenho um narrador que participa da história, eu vou chamar esse narrador de narrador personagem. O narrador personagem, ele conta, né, ele narra a história em primeira pessoa, porque ele faz parte da história. Enquanto que nós temos um narrador observador e um narrador onisciente, que são narradores que não participam da história, né, que eles narram a história na terceira pessoa, né? Como algo que o narrador observador é como algo que ele está apenas vendo, como se ele tivesse sentado, assistindo algo acontecer e vai narrando o que está vendo. E quando é o narrador onisciente, além de ele narrar aquilo que ele vê,
ele também narra aquilo que os personagens sentem e o que os personagens pensam. Ele como se ele estivesse dentro da cabeça de cada personagem. E há essa descrição nas obras. O tempo pode ser cronológico, psicológico ou flashback. O que é isso? Cronológico é o tempo normal, o tempo do relógio. Então, tá passando a trama dentro de um tempo cronológico. Também pode ter o tempo psicológico, que é o tempo das coisas que acontecem na visão dos personagens. É conforme o psicológico dos personagens. Enquanto que o tempo relacionado ao flashback são aquelas obras em que há retomadas de coisas que aconteceram antes ou a história começa de trás para frente, né? E também tem o espaço da narrativa, né? O espaço dessa prosa de ficção, que ele pode ser aberto ou fechado. Então, aberto ou fechado, ele vai se dar conforme o lugar em que estiver acontecendo a cena. Se for aberto, então vai ser em praças, em lugares ao ar livre, na rua. E fechado, em salas, quartos, dentro de casas. Certo, gente? A prosa de ficção, ela é bem mais tranquila que a poesia, né? A poesia são várias regrinhas que até então vocês não estavam acostumados, enquanto que a prosa de ficção, há tempo que vocês já vêm trabalhando com ela de forma indireta, sem de repente analisar todos os traços que ela traz. Certo, queridos? Qualquer dúvida estou no fórum e qualquer coisa estou à disposição. Um beijo!